Bom dia, queridos alunos do nono ano, né? Hoje voltando aí para mais uma aula de ciências, né? Hoje segunda-feira, dia 20 de 7 de 2020. Hoje nós temos a aula de biologia, então. Nós temos então as aplicações da genética, né? Então essas aplicações da genética nós vamos ver aí a parte da biotecnologia, engenharia genética, para que elas são utilizadas aí, tá bom? Então vocês podem pegar a apostila 6 de vocês, né? O capítulo é o capítulo 7, né? Reta final nós estamos. E a página são as páginas 184 a 187 para a gente ver hoje, tá bom? Vai ser uma parte sim mais teórica, mas importante para a gente saber um pouquinho dessas aplicações aqui, tá bom? Tá. Para a gente começar um pouquinho das aplicações da genética, nós vamos falar um pouquinho de alguns termos, como é o caso da biotecnologia. Se a gente for destrinchando, digamos assim, esse nome, nós vamos ver alguns significados. Bio, nós já vimos, vida. Tecno, né, que vem de técnica, e logia vem de estudo, conhecimento, né? Então é o estudo, conhecimento das técnicas vivas, ou basicamente o estudo aí das técnicas que envolvem os seres vivos no geral, tá bom? Então nós temos que é uma área da ciência que busca desenvolver e aplicar métodos que interferem nos processos biológicos e nas propriedades dos seres vivos, com o objetivo de solucionar problemas ou criar produtos com finalidades específicas, certo? Segundo a ONU, né, a definição é um pouquinho diferente. Qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos organismos vivos ou seres derivados, para fabricar, que é para, né, ficou para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. De uma forma geral, seres, né, que sejam utilizados como uma forma aí de modificação na sua estrutura, né, para que eles tragam algum tipo de benefício, né, ou para, digamos assim, solucionar algum tipo de problema, né? Então essa é a principal característica da chamada biotecnologia, certo? Nós temos os principais, vamos dizer assim, profissionais que trabalham com a biotecnologia, são os geneticistas, né? São biólogos, né, formados em biologia, que vão para uma área, uma especialidade, né, fazem mestrado e doutorado na área de genética, né, e eles podem trabalhar em laboratório. Uma área bem vasta, uma área bem grande, principalmente agora com com esse problema da pandemia, né, muitos pesquisadores aí estão tentando desenvolver vacinas, né, e tudo mais, que não deixa de ser aí uma utilização da biotecnologia aí também, tá bom? Então, uma área para quem quiser se especializar, estudando, uma área que vai ter um futuro bem grande e um futuro economicamente bem bom. Nós temos a biotecnologia clássica e a moderna. Qual que é a diferença, professor? A biotecnologia clássica, já diz o nome, é aquela clássica, antiga, né? Então existia biotecnologia, pessoal, já centenas de anos atrás. Por exemplo, o processo de fabricação do pão já existe biotecnologia. Vinho, né? Centenário, milenário, digamos assim, né? A cerveja, entre outros processos que são utilizados aí, utilizam práticas da biotecnologia que nós chamamos clássica. Aquilo que era feito antigamente, muitas vezes sem conhecimento genético, sem conhecimento científico, mas que ficou conhecido hoje como biotecnologia clássica. A biotecnologia moderna, que nós vemos aqui embaixo, já passou a utilizar técnicas, ferramentas, né, moléculas, engenharia genética, gerando novos produtos, novos processos e tudo mais. Então, isso tudo relacionado à parte moderna, né, com muito mais equipamento, com muito mais estudos, com muito mais conhecimento do que eles tinham aí na época. Eles faziam, mas eles não sabiam por quê. Por isso que muitos dos nossos ancestrais, muitos dos nossos avós, eles faziam, sabiam como fazer, mas eles não tinham a parte teórica, eles não tinham a parte prática, eles tinham a parte prática, eles não tinham a parte teórica. E eles tinham um conhecimento muito vasto, né? Então isso a gente vê, por exemplo, dos indígenas. Né? Nós vemos eles têm um conhecimento vasto, mas eles não têm a parte, digamos assim, teórica. Mas a prática é bem boa que eles têm. Aqui nós temos alguns exemplos, então, de. Opa, desculpe. De algumas utilizações aí, principalmente da biotecnologia clássica mesmo, né?
que era já desde os tempos mais remotos utilizados, como é o caso dos animais domésticos. Então, o cruzamento entre animais diferentes, né? Por exemplo, o pitbull, né, que todo mundo fala. Ele é um cruzamento entre várias raças até eles conseguirem chegar a essa que hoje é tão temida por alguns, né? E por que esse animal ficou mais bravo, professor? Depende. Isso é da criação. Se você cria um animal com amor, com carinho, ele vai ser um animal que vai ter um amor e carinho, quando é um animal doméstico. Vocês viram o caso aí que aconteceu aí durante essa semana aí passada, que aquela pessoa que tinha lá uma cobra, que depois foi picado por essa cobra, né? A cobra acabou inoculando veneno, se ele não tivesse soro, né, ele poderia ter morrido aí em questão de horas. Então, assim, dependendo do animal, a gente não vai domesticar ele. Mas tem os animais, o cuidado que você tiver vai ser a forma com que ele vai ter o carinho com você também. Então, aqui nós temos as técnicas de cruzamento que entram na biotecnologia clássica, né? São animais que foram cruzados para ter essas características diferenciadas ou aprimoradas dependendo da raça aí. Muitas delas ficaram com problemas genéticos, né? Porque, por exemplo, os cães, para ficarem pequenos, tiveram que cruzar raças pequenas. Cruzando raças pequenas, às vezes irmão com irmã, filha com o pai, né? Isso acontece. E aí os genes foram fazendo com que eles ficassem com alguns problemas aí também. Então, os albinos, que são os casos mais simples que nós temos, já são problemas genéticos aí devido a esses cruzamentos consanguíneos, digamos assim. Melhoramento clássico de plantas também, né? Então, eles foram utilizando aí, ó, esse daqui, pessoal, é uma espiga de milho, né? Um ancestral silvestre chamado teozinto, né? Que está à esquerda. E aí o melhoramento dele, né, uma seleção mais artificial dos melhores, foi fazendo com que a gente tivesse, por exemplo, esse milho hoje. Senão a gente teria só essas espiguinhas aqui que não davam nada. Então, um monte delas era dessa forma. Aí tinha essas, então eles acabaram plantando dessa forma, depois acabaram plantando dessa outra. Então eles fizeram vamos dizer assim, uma forma de selecionaram, né, artificialmente as sementes que eram melhores e só plantava aquelas. Por que plantar aquela pequenininha que não dava nada, né? Então vamos selecionar artificialmente. Como existe a seleção natural, existe a seleção artificial e foi o que eles conseguiram fazer aí. Os que tinham baixo rendimento, né? Eles descartaram e só plantavam aqueles que tinham um rendimento melhor. Biotecnologia moderna, como a gente falou, utiliza as práticas mais, digamos, científicas, práticas vamos dizer assim, que tem um estudo maior, né? Então tudo isso com equipamentos, né? Com utilização de produtos, né? Que tem todo um controle, digamos assim, em laboratório. Então essa é a biotecnologia moderna de hoje, desenvolvimento de soros, vacinas, né? Tentar aí descobrir a vacina para o Covid, que é tanto que todo mundo está esperando, né? Para que a gente não tenhamos mais mortes no Brasil, né? Então hoje, né, eu estava acompanhando aí, a gente já passou de 72 mil mortes, né, no Brasil. Às vezes essa quantidade de pessoas assim que morrem por serem, vamos dizer assim, um tempo prolongado, parece que é pouco, né? Mas imaginar 72 mil mortes, que se não tivesse essa doença não teriam morrido, né? Então a gente fica aí na expectativa para uma vacina aí também. Aqui nós temos mais algumas raças também. Aqui nós já temos o melhoramento genético, então aqui nós já utilizamos uma biotecnologia moderna, né? Então eles selecionam da forma dos melhores genes, eles selecionam o esperma, né, dos progenitores, que nós chamamos, né, para o desenvolvimento de raças aí, por exemplo, vacas que dão mais leites, né, mais leite do que o normal, né, o que tinha vamos dizer assim, uma quantidade de tempo, elas passam mais tempo, o que era uma quantidade de litros é muito maior, né, os cavalos, por exemplo, com essas, vamos dizer assim, estruturas, né, do corpo maiores, né, por exemplo, a musculatura, ou os pôneis, né, que são os animais menores, e tudo isso foi relacionado aí à nossa biotecnologia moderna, né, modificação em laboratório. Tá, aqui nós temos agora mais um conceito, que nós vamos falar, que é o conceito de engenharia genética. Então, como nós falamos da biotecnologia, a engenharia genética é uma área, né, dentro da ciência,
que vai utilizar diferentes técnicas de manipulação e modificação do DNA. Então, isso é uma modificação, uma alteração da composição, né? Então, a biotecnologia já não falava disso, né? Então, nós falávamos de melhoramento e tudo mais, mas não mexendo na estrutura normal do DNA, né? Então, aqui a gente vai ter remoção, introdução de novo DNA, né? O que nós utilizamos na engenharia genética. Veja aqui qual que é o objetivo, ó. Melhorar indivíduos, processos ou sistemas biológicos para utilidade dos seres humanos, por meio da tecnologia do DNA recombinante. Esse DNA recombinante, pessoal, ele já acontece naturalmente, né? O próprio DNA nosso, ele já é recombinante, ele já se mistura de alguma forma aí até na formação dos fetos, né? Então já há um processo. Mas esse DNA recombinante, ele é utilizado aí fora do corpo, digamos assim, né? A introdução de um pedaço é feito fora, né? Então, ó, o DNA recombinante é uma molécula híbrida, misturada, né? De DNA obtido pela união de moléculas de DNA de espécies distintas, espécies diferentes. Com ele é possível introduzir um gene humano em bactérias para que elas produzam, em larga escala, determinada proteína humana, por exemplo. Eles fizeram isso com a insulina, né? Então, eles aplicaram genes, né, humanos em bactérias para que essa bactéria começasse a produzir em grande escala a insulina, né? Como vocês sabem, as pessoas que utilizam insulina são aquelas que têm diabetes, né? Então, elas têm um problema de uma falta, né, ou uma produção inadequada da insulina pelo pâncreas, e elas acabam tendo que aplicar a insulina, né, todos os dias, para que o açúcar que ela consuma vá para a célula, né? E esse açúcar ele fica distribuído só no sangue, e isso não é bom. Então ele precisa ir para a célula. Então as pessoas que têm diabetes têm que aplicar a insulina para que esse açúcar do sangue vá dar energia lá para dentro da célula. Nós já falamos mais um pouquinho logo. Mais algumas características, então, agora da engenharia genética, essa modificação. Isso daqui entra, pessoal, a fecundação in vitro. O que é fecundação in vitro? Tem mulheres que eles não podem ter filhos, ou homens que não podem ter filhos. Então, o que eles fazem? Eles retiram em laboratório um óvulo lá da mulher, pegam o espermatozoide, introduzem dentro do óvulo o espermatozoide e fazem a fecundação que deveria ser feita lá dentro, na região das tubas uterinas, ela é feita fora. Aí ele já é fecundado, é introduzido na região uterina e lá ele vai se desenvolver. O problema é que muitas vezes digamos assim, esse vidrinho que vocês verem aqui, né, como se fosse uma agulha, ele faz muitas vezes com que o óvulo se parta. Então é muito raro acontecer de uma fecundação in vitro não ter gêmeos. Então, na maioria das vezes, uma fecundação in vitro faz com que depois dele formar o zigoto, ele se parta, porque tem um rompimento, digamos assim, da camada externa do óvulo e muitas vezes ele vai se partir aqui. Então, aqui em engenharia genética, tirando, né, isso claro, não existe dessa forma, não é desse tamanho, mas tirando parte do DNA, introduzindo uma outra parte, né? Só uma forma aí esquemática para a gente visualizar. Aqui a tecnologia do DNA recombinante, que eu falei para vocês, que é bastante utilizado na engenharia genética, né? Então, ó, é feito pela ligação, recombinação do material genético de duas origens diferentes, né? Então, por exemplo, no nosso caso, é feito o chamado crossing over, que é uma mistura do nosso DNA, né? Do pai, da mãe. Veja o que acontece. Por exemplo, DNA do pai, DNA da mãe, e essa mistura faz com que hajam DNAs diferentes, né? Ou genes diferentes aqui, né? Então, na natureza, o material genético já é constantemente recombinado. Então, aqui, isso é uma combinação, por exemplo, espermatozoides e o óvulo, né? Então, vai ter o DNA de um, o DNA do outro. Conjugação em bactérias também. Elas passam por uma ponte citoplasmática, o DNA de uma para a outra, né? E também fazem um processo de DNA recombinante. Entendido? Transgênico, né? Os tão falados transgênicos, que ainda a gente tem um pouco de medo, um pouco de receio, né? Mas a gente não está podendo escapar muito deles, não, né? Então vamos lá. Ó. Transgênicos, organismos cujas características tenham sido alteradas através do uso de técnicas de engenharia genética. Né? Então, transgênico foi alterado basicamente por técnicas da engenharia genética que nós falamos aqui. O termo organismos geneticamente modificados, OGM, refere-se a qualquer organismo nos quais técnicas de engenharia genética tenham sido usadas para introduzir, como nós vimos, né,
na imagem aqui, né, colocar um pedaço, por exemplo, de DNA, remover, retirar aquele que estava tendo algum problema, modificar, se for o caso, partes específicas do genoma aí. Então, alimentos geneticamente modificados são os alimentos compostos pelos OGMs ou derivados desse. Se vocês olharem, pessoal, nós já vamos comentar de novo, todas as embalagens, principalmente de azeite, você vai observar que vai ter um T lá, transgênico. Salgadinho, vai ter um T lá embaixo, em amarelo, né, tipo uma plaquinha. Tudo isso é para demonstrar esses transgênicos. O que acontece? Ninguém sabe bem ao certo o que esses transgênicos podem ocasionar daqui a alguns anos, né? Se vão causar algum problema, alguma doença, ninguém sabe. Né? Então eles têm que estar especificados ali. Que se um dia acontecer, a pessoa que produzia lá um salgadinho vai dizer, não, mas tá lá, eu disse que era transgênico. Né? Se ele não falasse, se eles não colocassem isso, a pessoa poderia processar. Então tem muita gente que não dá ração para cachorro, né, dependendo da ração que tenha, porque tem transgênico. Mas aí acaba comendo um salgadinho, acaba utilizando o azeite que basicamente tem o transgênico. Então, a gente tem que também ter uma noçãozinha aí, não tem como a gente fugir muito disso, mas né, a gente não sabe o que isso pode acontecer daqui a alguns anos. Nós temos algumas modificações aqui que são bizarras, né, pessoal? Então, aqui nós temos alguns transgênicos, né? Algumas substâncias bioluminescentes, né? Que no caso aqui nós temos um gene chamado luciferase, já veja o nome, luciferase, né? Que é basicamente do vagalume, né? E aí a gente vê isso implementado em plantas e em ratos, né? Então eles conseguiram colocar isso, pessoal, em rato. Já imaginou você olhando aí o rato brilhando no escuro? Ou o rato com essas colorações durante a noite, ele passando perto de você? Então justamente eles fizeram para isso, para que os ratos fossem se cruzando, levando esse gene, e para que ficasse mais fácil de você matar o rato, né? Então isso foi um dos objetivos, segundo eles aqui. E aqui são plantas, né? Também que são ou têm essas substâncias bioluminescentes aí. Isso é a criatividade humana, né? Peixes também fluorescentes, que durante o dia eles absorvem a luz, né? E durante a noite eles ficam assim, com colorações, né? Nós temos algumas algas que elas têm essa estrutura que elas conseguem fazer, mas é normal, é natural, né? Aqui também porcos, né? Fluorescentes verdes. Veja o que os seres humanos não conseguem fazer, né? Então, através aí da engenharia genética, né? Mas, depois de tudo isso, pessoal, hoje nós temos algumas leis, né? Principalmente relacionadas à proteção dos animais e tudo mais. Então, existe a lei da biossegurança, que é de 2005, né? 24 de março. Então, ó, regulamenta os incisos, artigo tal da Constituição, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvem organismos geneticamente modificados e seus derivados. Né? No artigo 3, para os efeitos dessa lei, considera-se organismo geneticamente modificado, organismo cujo material genético, o DNA ou RNA, então aqui está em português, ADNARN, então ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Né? Então, existe hoje uma lei aí que regulamenta tudo isso. Você não pode sair, digamos assim, produzindo transgênicos aí, animais transgênicos, plantas transgênicas, que eles não saibam o que isso pode ocasionar no futuro. Genética forense, essa é uma área assim, bem interessante, né? Principalmente, existiam algumas séries, né? CSI, até no Grey's Anatomy lá, que são algumas séries, que as pessoas conseguem identificar casos de crime através aí da genética, através da biologia molecular, né? É um campo de estudo, assim, longo, não é uma área que tem muitos, vamos dizer assim, profissionais, mas são profissionais que ganham muito bem, né? Estados Unidos utiliza muito isso, né? Um crime lá que eles conseguem achar um cabelo, as digitais eles conseguem, por uma forma assim, muito mais fácil, encontrar as pessoas. Então, o que eles fazem? Eles pegam a impressão digital, as pessoas são mapeadas, por exemplo, uma pessoa que vai presa, ela já tem o seu DNA registrado. Se aconteceu dessa pessoa ter saído da cadeia, feito um crime, pode ser 20 anos depois, né? Se eles encontrarem essa pessoa,
eles vão saber que foi ela que cometeu aquele crime. E é um método, pessoal, 100% seguro. Não é por diz que aquele matou aquela pessoa, não. Eles sabem com certeza. Então eles conseguem ver, por exemplo, a mão, a pessoa que atirou, fica pólvora, queimadura. Então, tudo isso tem uma relação bem boa. É uma área assim bem interessante, bem jóia, que ajuda muito aí, principalmente os julgamentos e tal. Tá, uma das aplicações conhecidas nessa área é a identificação de pessoas pelo DNA, como nos testes de paternidade também. Então, pessoas que são queimadas, às vezes, acontece de um acidente, queimou, para saber qual que era a pessoa no acidente. Então, eles utilizam essa genética chamada genética forense, tá bom? Algumas curiosidades, né? Como eu falei para vocês, a insulina, né? Produzida aqui, a gente vai observar o seguinte, ó. A insulina é um hormônio, né? Que regula os índices de glicose aí no sangue, né? E aí, uma pessoa que não tem a produção adequada, ela tem que injetar. Então, o pâncreas, que está mostrando aqui, é que produz, né? Então, ele produz a insulina, mas quando ele não tem essa formação, o que vai acontecer? Tem que aplicar. Então, às vezes, tem pessoas que aplicam 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes por dia a insulina. Por isso, temos que tomar um cuidadinho com o açúcar que a gente consome aí. Só para a gente ter uma ideia, claro, que isso está relacionado à quantidade de número de pessoas que vivem, né, e as pessoas que têm diabetes. O Brasil está em 4º lugar. Então, nós vamos observar aí que 13,4 milhões de pessoas no Brasil, lembrando que o nosso Brasilzão tem cerca de 200, quase 200 milhões de habitantes, né? Nós vamos ver aí em torno de quase 6% das pessoas, né? Então, a cada 100 pessoas, 6 tem diabetes, né? Então, para isso, né, o Brasil, em 2016, ele conseguiu, né, através do Ministério da Saúde, produzir insulina, né, em grande escala. Então, aí o Brasil já cede, através do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, essas ampolinhas com seringas para serem tomadas aí para mensalmente, né? Eles cedem no posto para essas pessoas que dependem aí da insulina. Aqui a produção em larga escala, né, de insulina recombinante. Normalmente essas máquinas aí não tem nem noção como que é o funcionamento, mas a base delas é bactérias, né, com modificação do gene humano, né, para que elas consigam produzir uma quantidade de insulina bem grande. Já tentaram fazer no leite, né, nas vacas, para que a insulina fosse ingerida via oral, né, porque ficar furando o corpo é bem complicado. Mas até hoje ainda não deu certo, né? Aqui algumas galinhas transgênicas que geram proteínas, né, contra o câncer. Então, produzir ovos com drogas de combate ao câncer, né? Eles já tentaram fazer um monte, né? Então, ovos com potencial para tratar melanoma maligno e artrite, que são basicamente cânceres que não tem solução, né? Então, eles atacam os tumores e vírus. São utilizados, mas ainda não tem uma resposta aí bem eficiente para ser colocado para todo mundo, né? Os tomates, esse é o problema maior, né? Retardo no amadurecimento dos tomates. Olha aqui o controle normal, 10 dias do tomate, com 20 dias e com 45 dias, né? Olha só o tomate, que hoje é vendido com 45 dias. Ele está como se tivesse com 10 dias, né? Então, essa técnica é uma técnica boa, né? Para isso, para os alimentos e tudo mais. Mas veja, ó, o transgênico e o não transgênico. Então, o que é colocado para ele manter assim, né? Então, por isso que a gente tem um medo, porque a gente não sabe o que isso vai acontecer no futuro, né? Porquinhos light, olha que legal, produzem ômega 3, né? Então, esses porcos têm uma modificação no DNA que produzem uma carne mais magra, uma carne que previne problemas no coração e tudo mais. Salmão transgênico cresce 50 vezes mais, ó. Salmão transgênico, salmão normal, né? Só que hoje, para vender esse salmão, você tem que ter uma liberação, né? Não é qualquer um que pode vender o salmão transgênico, né? Já deu bastante problema e tal. Então, salmão normal aqui e o salmão transgênico. Então, essa eficiência do transgênico, o problema, igual eu falei para vocês, não temos conhecimento no futuro o que isso vai ocasionar. Ainda aqui sobre o salmão, transgênico e normal. Aqui que eu queria chegar para vocês, ó. Então, não é propaganda do Doritos, né?
mas aqui vocês vão observar que aqui embaixo tem esse símbolo aqui, ó, o símbolozinho do transgênico, né? Então foi regulamentado que tem que ter isso, ó. O rótulo da embalagem deve informar que o produto é um alimento transgênico, contém ou foi fabricado a partir de ingredientes transgênicos. Lei Federal de 1990. O consumidor tem direito de saber qual matéria-prima, corante ou conservante foi utilizado em determinado produto para que assim lhe seja garantido o direito de escolha para os alimentos em geral. Portaria, tal. O Ministério da Justiça publicou a portaria definindo que o rótulo dos produtos elaborados com ingredientes transgênicos deve constar um símbolo, um triângulo com a letra T, né? Então, isso vocês podem começar a reparar o que é transgênico e o que não é. O que foge um pouquinho do transgênico, vocês vão ver o óleo de girassol, de canola ainda, né? O restante todos já tem esse Tzinho. Salgadinho, acho que nenhum não vai ficar sem isso daqui. Acho que todos eles têm, né? Finalizando, então, atividades complementares, questão 1, da página 184, 185, 186, questão 2 e 3, da página 186 e o para conferir da página 187. Finalizou? Tira uma foto, manda para o professor. Ah, acordei tarde, professor. Nem que seja quase meio-dia. Manda um oi lá para o professor para a gente marcar a presença de vocês também, né? Alguns começaram a me mandar as atividades e ainda tem alguns que eu não vejo, né? Não aparecem, não dizem oi, não mandam atividade. Eu não sei como que vai ficar no final do bimestre, mas isso aí já é um problema daí de vocês, né? Fiquem com Deus, pessoal. Uma boa semana para vocês, né? Até a sexta-feira que nós se vemos com as aulas daí de Química e Física. Tchau, tchau, até mais.